Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Edinho, seu amigo, e esse é o meu canal Teologia e Graça na Veia. Líder visto diante de todos, mas escondido diante de Deus. Antes de comentar esse título, esta mensagem, compartilhar contigo este vídeo, me ajude, me abençoa. Peço, por gentileza, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa, se inscreva, vai dar o seu like, faz o seu comentário, você estará me abençoando, e nós dois abençoando mais ouvintes, aquele que precisa certamente. E a palavra de Deus, ela é gratuita, e a palavra de Deus não tem data específica e tempo. A palavra de Deus, ela é oportuna, ela é eficiente, ela é eficaz para o tempo adequado. Muito obrigado, Deus vos abençoe. E aí, voltamos para o tema, líder, visto diante de todos, mas escondido diante de Deus. Eita, vamos ver? Qual o grande problema de todos nós? Muitos líderes que exercem função na obra de Deus, na casa do Pai, porém escondidos atrás dos seus títulos e das posições que ele adquiriu, que ele tem, que ele exerce. Tem líder que o título, o posto, que ele adquiriu é muito mais poderoso do que ele. Tem erros cometidos, pecados que não são confessados, que não se arrepende mais devido aos títulos, mantém a falsa posição. Que o povo vê o líder, vê o pastor, vê o seu coordenador, a sua referência, o que canta, o que prega, o que profetiza, vê sempre aquela imagem externa, mas tem muitos líderes doentes, visto diante do povo, mas diante de Deus um fracasso. Devido ao que, pastor? Devido a pecados que não têm sido publicado ou que não tem sido confessado, que não tem sido tratado no seu particular e no seu individual. Então, tem muitos líderes que deu aquele velho jeitinho, disfarçou, camuflou por causa da liderança, por causa da posição que exerce, por causa do nome que adquiriu. Mas diante de Deus, negativo. Me prova, te provo, pastor. Primeiro, o pecado que todos nós estamos sujeitos a cometer, eles são tratáveis, não publicamente, não é que eu errei, tem que chamar o pastor. Nós tratamos com o Senhor que habita dentro dos nossos corações, que habita. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Deus, presença do Espírito Santo é a vida de Deus dentro de nós. Então todos nós cometemos erros, estamos sujeitos a cometer erros, e quem é que não comete erros? Mas eles são tratáveis, né? Eles são ajustáveis, né? Há poder no sangue do Cordeiro, no nome de Jesus. Há uma relação maravilhosa com Jesus, que é nosso juiz, o nosso advogado, é nosso intercessor também, não é verdade? Mas eu peguei um texto como base, um personagem como base, quando pessoas que cometem um erro e camufla ele, ou aquele pecado faz parte da rotina dele, né? Enquanto isso não é tratado no seu individual com o Senhor, Deus não usa esse recurso, em primeiro plano, Deus não vai usar o recurso de te expor publicamente, falar sobre o seu pecado diante de todos, ou usar um profeta para revelar o seu pecado. Deus te dá chance, em primeiro lugar. Deus dá chance porque Deus habita no teu coração. Deus habita dentro de você. Então Deus te dá chance de você falar no seu particular com Deus. Para que o teu particular, para as trevas do pecado no seu particular, não te domine, não te enfraqueça, não te puna, não te mata, não te anule. Não é verdade? Há uma guerra realmente, né? Paulo escreveu isso também das suas epístolas, dizendo que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas é principado e potestade. Então há uma constante acusação também do exterior, do adversário, que sabe que você cometeu alguns erros e você abafou ele, você camuflou ele,
até o dia que a sua consciência ela for realmente atingida e você entender, falar, eu cometi um erro, preciso tratar com o meu Deus, me arrepender de verdade, sinceridade. No título, a posição de um líder, ela é importante, mas a vida, a salvação espiritual, a intimidade com Deus, ela está acima do seu título, ela está acima da posição que você ocupa, não é verdade? Observamos a vida de Davi. Davi, ele comete erro, Davi comete um pecado, e ele, devido a muita ocupação e rotina, isso faz com que a pessoa entenda da seguinte maneira: Deus não tratou, eu estou de boa, eu estou bem, estou levando a vida, continuo fazendo as coisas de Deus, eu continuo fazendo o que Deus quer, continuo na igreja, continuo cantando, pregando, liderando, continuo fazendo o meu trabalho na casa de Deus, continuo, então tá tudo certo, então Deus já me perdoou, tá tudo certo. Mas se não foi sincero, aí tem um grande problema, porque se esse pecado, se ele fizer parte da tua rotina, você vai entender que você pode fazer outro ou vai cometer outros, porque aquilo não foi punido, aquilo não foi tratado na sua concepção, até o dia que a palavra realmente entrar e pegar, ou então até o dia que Deus realmente te confrontar pela palavra, ou no caso Deus usou o profeta para falar com Davi e para mudar a rotina dele, que Deus viu. E Davi, ele faz uma confissão, Davi confessa pelas suas palavras a situação que ele estava vivendo. Deus usa o profeta para falar com Davi, o profeta Natan, e Natan não vai direto ao ponto, porque era o rei Davi, tinha um respeito, tinha ética, né? Era um líder, né? Era o profeta e o líder, né? Então ele faz uma referência de alguém que cuidava das ovelhas, e Davi, ele fica indignado sobre aquela situação que o profeta falou. E Davi chega numa conclusão, uma sentença dizendo, não, é digno de morte esse homem. E é a ocasião que o profeta toma e fala, não, esse homem é o Senhor. Aí a ficha de Davi caiu. Davi entendeu por que a vida dele estava daquele jeito. Davi entendeu que diante de Deus não tem como esconder. Não é que a coisa tem que ser confessada, eu preciso procurar a igreja, não, eu preciso procurar o pastor, não, na Santa Ceia eu vou usar o microfone na hora. Não, você não vai se expor ao ridículo, de maneira alguma. Vou procurar o santo, vou procurar o padre, não, de maneira alguma. Vou passar na sessão de descarrego, não, vou passar no vale de sal, não. Deus, você e Deus, tem que ter sinceridade no arrependimento. E onde eu quero chegar com esta palavra, olha como estava a vida de Davi. Davi, no Salmo 51, ele vai direto ao assunto para Deus, ele diz, tende misericórdia a Deus. Tende misericórdia a Deus. Porque a misericórdia ultrapassa a graça. Porque a graça é você receber aquilo que você não merece. Mas a misericórdia, você sabe que é punível, você é digno de merecer e ser sentenciado e ser absolvido. Isso é misericórdia. A graça é você receber aquilo que você não merece. Mas a misericórdia, você era digno de merecer aquilo ali, mas também não recebe. Isso é misericórdia. Davi, ele vai direto ao ponto. Tende misericórdia de mim, ó Deus. E pelo Salmo 51, você vai observar que Davi mostra como ele estava. A prova para você. Eu não quero usar esse vídeo para mostrar para você que você tem que confessar, que você tem que procurar o pastor agora. Não, não é isso. Eu quero provar para você dentro da Bíblia Sagrada o mal que o pecado ele pode fazer quando não existe uma verdade dentro de nós, ou uma sinceridade, um arrependimento de verdade. Quando não acontece isso, olha o que vai acontecendo com a gente, sinceramente. Por quê? Ele pede misericórdia. Aí Davi começa dizendo, Deus, apaga. Vai na nuvem aí, tira isso aí, tira essa imagem do celular. Apaga. Foi publicado, não tem mais jeito. E ele diz para Deus assim, apaga. Apaga, Deus, apaga. Fala o seu pecado, a sua transgressão, apaga. Davi fala assim, lava-me. Davi usa também o meio, fala assim, me lava com isopo. Isopo é uma planta que usava para fazer tipo de um vinagre também. Isopo era usado para essa finalidade, né? E Davi fala assim, apaga, lava-me, porque eu me conheço. Eu conheço os meus pecados, as minhas transgressões. Ou seja, a palavra entrou e a palavra abriu isso aqui, o software da memória. Aí ele viu, já sei o que eu cometi.
Foi aquele pecado que eu cometi lá atrás. Foi aquele grande erro que eu cometi. Eu não sou digno. Eu estou escondido atrás da minha posição. Eu visto a roupa de rei, eu coloco a coroa, e todo mundo me vê como rei Davi. Mas dentro de mim, eu estou quebrado. Tanto é que Davi, ele fala assim, me purifica. E Davi fala assim para Deus, assim, no Salmo 51, me dá alegria de novo, porque os meus ossos, para que os meus ossos gozem dentro de mim, porque Deus, o Senhor, quebrou todos eles. Sabe o que Davi está dizendo? Eu estou vivendo de aparência, mas dentro de mim, eu estou um caos, eu estou um fracasso, eu já morri ou eu estou morrendo. Davi está confessando para Deus assim, eu não sinto presença de Deus, eu não canto como antes, eu não prego como antes, Deus não se revela para mim como antes, eu sinto o céu de bronze, eu não sinto a mesma glória quando eu canto, quando eu pego o microfone, quando eu estou coordenando, quando eu estou liderando, quando eu estou falando, quando eu estou servindo, eu estou me escondendo. É um grande problema que todos podem passar. Davi, ele está dizendo isso, meus ossos estão quebrados, o Senhor quebrou. Não é mais ou menos assim. Mas por que ele está falando assim? O Senhor, os meus ossos quebraram dentro de mim. O Senhor quebrou. Me dá alegria de novo, para que eu goze dentro da minha alma, os meus ossos estão quebrados. O que Davi está dizendo é o seguinte, não é que o Senhor está me acusando, é que a palavra me confrontou. Porque o pecado é meu. Davi disse assim, eu conheço as minhas transgressões, eu pequei, eu errei, eu confesso, eu sei onde eu errei. O problema sou eu, o problema não é o Senhor, porque ele diz assim, o Senhor quebrou os meus ossos, é a palavra que confronta. Deus não aponta. Por isso que Deus não precisa usar esse recurso do profeta e até você sapateando e falar, você errou, você escondeu. A palavra bem empregada, ensinada, te confronta. E o Espírito Santo que habita dentro de você vai te cobrar, vai te tratar. A pior acusação que tem está aqui, ó, particular, consciência. E Davi pede para Deus, ele apela, cria em mim, faz um novo Davi, faz um novo crente, me lava, não me lance, né, da tua presença. Ele fala assim, cria em mim um Davi novo, um espírito novo, voluntário. Está querendo dizer para Deus assim, faz um novo Davi, Senhor, faz um novo Davi. Me faz ser o Davi de antes, cheio do Espírito Santo, que na composição sentia a graça do Espírito Santo e se aprofundava em canções maravilhosas, sabia tocar bem os instrumentos, falar bem de Deus, falar de Deus para o próximo. É mais ou menos assim, me volta a pregar como antes, me volta a usar como antes, continue me usando nos dons espirituais que o Senhor um dia me confiou, me ensina, me volta a cantar debaixo daquela graça, aquele poder e unção e revelação. Me volta, me devolve a ser o crente que eu era antes. Aleluia. Davi disse isso para Deus, não me lances da tua presença. E Davi também disse para o Senhor, e torna da alegria da tua salvação. Tem muita gente que está cauterizado, está tão acostumado, virou rotina para ele. Por quê? Porque ele vive esse período, Davi falou, eu não sinto presença, eu estou morto, eu não aguento, eu estou disfarçado, estou vivendo de aparência. Eu entendo desse jeito as palavras que Davi fala. Tem muita gente que ele não tem oportunidade no lugar que ele está, ele não é mais o mesmo, ele não sente glória, se sente rejeitado. O problema não é a igreja, ele pega e sai e vai para outra igreja, chega lá, vai se sentir-se bem. Aí vão, o cantor, o pregador, o ensinador, o líder, o pastor, aí ele continua lá o ministério dele, mas o pecado continua aqui, ó. Até o dia que Deus levantar Natan e o dedão apontar para ele. Ou então até o dia que a palavra realmente entrar. Ou então talvez cauterizou a mente que a palavra nem entra mais. Aí ele vai para outro lugar, ele vai para outra instituição, ele vai para outra igreja, vai se sentir bem lá, fala, agora que eu estou bem. Porque lá onde eu estava, não estava me dando as oportunidades, eu estava cantando tanto mais, não pregava tanto. Será que o problema era a igreja mesmo? Será que o problema era lá? Davi reconheceu que o problema não é nada, não é exterior. Davi reconheceu que o problema não está no exterior, o problema está aqui, ó, nele mesmo. Tem muito líder assim, camuflado e disfarçado. De aparência, mas dentro, vivo diante dos homens, mas quase morrendo diante de Deus. Tem bastante. Davi, ele chega na conclusão, me torna da alegria da sua salvação. Tem muita gente nas igrejas que não sente o desejo,
da eternidade, não se preocupa com o arrebatamento, com o tempo vindouro, o amanhã, o legado que ele vai deixar, o legado que ele está deixando, de formar pessoas, de continuar servindo a Deus, de que o teu nome continue na boca do povo, e o povo possa dizer para você que está ouvindo esse vídeo: fulano, Beltrano, você continua uma bênção nas mãos de Deus. Fulano é uma bênção nas mãos de Deus. Conheço ele há 20, 25 anos, ele permanece o mesmo na presença de Deus. Mas no dia a dia você tem os seus problemas, mas eles são tratados com Deus quando tem verdade, quando tem arrependimento, quando tem sinceridade. Aprenda com esse Salmo 51. As coisas acontecem sim, com pessoas, não só líder, mas para todos. Mas esse vídeo, ele foi temático a falar de liderança, mas alcança a todos. Que Deus vos abençoe, que Deus continue usando você. Trata os seus pecados diante de Deus, no seu particular. Volta a ser o que era antes. Deus é poderoso para te fazer de você o novo crente, o novo pregador, o novo pastor, o novo profeta na presença dele. Deus cria o novo, Deus tira o velho, Deus tira a roupa velha, joga na máquina da Cândida, joga na máquina da graça, te dá uma roupagem nova. O Deus Todo-Poderoso te renova e volta a te encher da glória, a presença e o poder dele, porque o pecado foi tratado e o pecado já não existe mais e o pecado já não te acusa mais aqui. Glória por isso. Dá lugar para o Espírito Santo. Deus não te abandona. Deus permite você passar, mas a salvação continua de pé. Presença continua de pé. Deus devolve presença e glória de Deus para você, em você e através de você, no exercício do seu chamado e do seu ministério. Líder, seja líder de verdade. Volte a ser o que você era antes. Volte a ser com mais veemência, poder, graça e revelação, intimidade com o Espírito Santo. É mais ou menos assim. Davi se entrega nos salmos, navega, se aprofunda nas canções, Davi. Você é um homem inspirado, você é um homem cheio de Espírito Santo. Situações que você passou, foram deslizes, foram erros que você cometeu, que todos nós cometemos. Seja você um homem de Deus, que este vídeo, esta mensagem te abençoe. Hoje é Deus falando e Deus tratando com você. Não estou te alertando para procurar um líder, procurar alguém para desabafar. Não, Senhor. Estou falando para você tratar aí, no teu particular, com Deus Todo-Poderoso. O Deus que te chamou e que te separou. É o Deus que trata você e que te levanta e que te abençoa também. Deus abençoe você, sua vida, sua família e o seu ministério. Teologia e graça na veia.